A paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom, né? Estamos aqui em mais um elo, 7º elo. Nosso propósito nessa campanha são 10 elos, sendo que 7 estamos focados em ajustar a vida, em se preocupar muito mais conosco, como estamos preparados para receber aquilo que Deus tem sobre nós. E os outros 3 nós vamos começar a partir da semana que vem, conquistar aquilo que Deus já te deu. Você acredita nisso? Então receba, venha a partir da semana que vem com essa fé. Mas por enquanto nós estamos aqui pedindo o Espírito Santo, passa em revista o nosso coração, Espírito Santo nos mostra, fala conosco, nos dá sensibilidade espiritual, que a gente possa ajustar a nossa vida segundo os teus propósitos. Queridos, o tema da campanha, vamos lá todos no 3. 1, 2, 3. Chegou o seu tempo. Última chamada 2023. Mais uma vez, chegou o seu tempo. Última chamada 2023. Vamos só mudar lá, em vez do seu tempo, diga o meu tempo agora. Vamos lá? 1, 2, 3. Chegou o meu tempo. Mais uma vez. Chegou o meu tempo. Quantos de nós precisamos sempre da graça de Deus? Eu creio que todos, né? É ou não é? Não sei se você entende a necessidade da graça, mas todos precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus, ela se manifesta de diversas maneiras. E uma dessas maneiras também é nos abençoando aqui nessa terra. Ainda que temos promessas maiores e incomparáveis para além desta terra, e não podemos perder esse foco, nós precisamos também entender que Deus também nos abençoa aqui nessa terra. E por sua graça Ele faz isso. No entanto, hoje nós queremos pensar um pouquinho para se preparar para aquilo que Deus já fez, já designou, já está em andamento. Existem processos de Deus na sua vida que Deus já disse amém e que já estão acontecendo. O problema é que a gente está no deserto caminhando, né? E por quanto tempo a gente fica ali caminhando e Deus falando assim, mas a terra já é tua. A terra já é tua. Você vai conquistar a terra. Nem que sejam os seus netos, mas você vai conquistar a terra. Então depende de nós o tempo que a gente vai caminhar nesse deserto. Mas de Deus, o sim e o amém é irrevogável. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Deixa eu, antes de a gente entrar na palavra, eu gostaria de saber se temos alguém nos visitando nessa tarde. Dá um sinalzinho com a mão se você está nos visitando. Ali atrás temos uma pessoa, seja bem-vinda. Deus te abençoe, que bom que você está conosco. Mais alguém? O restante são nossos, né? Tem até gente da igreja aqui que comumente, ou geralmente, não podem estar conosco, mas hoje que é feriado, estão conosco, que bom. Vamos lá então, queridos, abra sua Bíblia em Josué, nós vamos tentar aqui dar uma resumida do resumo, porque teoricamente eu vou de alguma forma falar de 7 capítulos. Então não tem nem como a gente tentar aqui fazer uma explanação sobre tudo isso. Eu vou me ater muito mais em Josué capítulo 1, do 1 ao 9, mas eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, porque a gente vai ver alguns versículos aqui, ok? Então a pergunta para nós aqui nessa tarde, e responda ao Espírito Santo, é o que você quer de Deus? O que você deseja da parte de Deus? O que você tem pedido a Deus? Você crê em milagres na sua vida? É uma outra pergunta. Você crê? Agora a pergunta mais importante é, qual o tamanho do milagre que você crê que Deus pode fazer na sua vida? E aqui eu limitei ela para a sua vida, mas eu gostaria que você pensasse sempre naquilo que a gente está falando, em história. Senão a gente resume sempre a momento, né? E a gente tem que pensar que Deus está trabalhando para além de hoje, além de, inclusive, nós estarmos aqui nessa terra. A história continua. Nós acreditamos que a história pode acabar a qualquer momento, né? Jesus pode dar o seu brado aí, a trombeta tocar e a gente se encontrar com Ele nos ares. Um amém meio tímido.
Glória a Deus, então foi... Nós podemos nos encontrar com Ele nos ares, queridos. Este é o maior desejo da igreja, nem pela morte passar, a gente se encontrar com Ele nos ares, ouvir o soar da trombeta e então nos encontrarmos com Ele nos ares. Mas o Senhor tem promessas para nós aqui nessa terra. Enquanto isso, a pergunta é: qual é o tamanho? E geralmente, para as promessas de Deus, existem inúmeros milagres que Deus gera em nós, ou na nossa vida, ou de alguma maneira Ele tem que ajustar as coisas da nossa vida. É ou não é? É como se a gente dissesse o seguinte: eu tenho um colega que ele recebeu uma promessa de que Deus daria um carro para ele, lá em 1900 e lá vai bolinha. O que ele fez imediatamente? Ele foi tirar uma carteira de motorista. Ele recebeu o carro dele 3 anos depois. Deus cumpriu aquela promessa. Mas ele já estava preparado para a promessa depois que ele ouviu a profecia ali naquele culto. Mas não é só a carteira de habilitação, né? Tem outras coisas que Deus também precisa, porque se Deus te manda o carro, nesse exemplo, e você não tem condições de abastecer, complicou. Se você não tem condições de manutenção, de um seguro, e etc, vai te complicar. Se você não tem uma garagem, muitas vezes, vai te complicar. Então Deus, quando Ele está pensando em te abençoar, quando Deus está projetando, Ele está olhando para tudo. Por isso a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Você entende isso? Se tem alguma coisa aí desajustada, essa não é a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor vai vir completa para a sua vida, amém? E ela passa primeiramente por esse filtro aqui, nós. O maior impedimento das bênçãos na nossa vida não é Satanás, queridos. Não são as hostes que estão aí tentando. O maior impedimento das bênçãos somos nós mesmos. Porque se a gente estiver com a vida em dia, não tem hoste que vai parar na frente. Daniel já nos ensina isso, né? No primeiro dia da oração, Deus já mandou a resposta. Levou 21 dias, mas chegou e Deus respondeu. Aleluia. Agora, Daniel estava com a vida no altar. E muita coisa na nossa vida e na nossa história a gente sabe. A gente poderia fazer uma reflexão e fazer aí um raio-x, e a gente teria a constatação de que coisas que a gente orou anos atrás, a gente recebeu tempo depois, e a gente entende por que demorou tanto. A gente fala, se Deus tivesse feito isso lá atrás, isso ou aquilo não teria dado certo. Mas Deus mandou no tempo certo. E se a gente fizer uma reflexão mais profunda ainda, a gente vai ver que a gente poderia ter diminuído esse tempo. Que poderia ter recebido antes, se a gente tivesse ajustado uma coisa ali, tivesse se entregue antes, tivesse se entregue antes, né? E assim por diante. Vamos lá então, Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Glória a Deus por isso, queridos. Só aqui dá para a gente ficar um bom tempo. Nós temos inúmeras lições só nesse primeiro verso, no primeiro e no segundo verso. Verso de número 3, como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Verso de número 4, os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Só cresce só, né? Nunca o abandonarei. Aleluia. Oh, glória. Imagine ouvir isso de Deus, queridos. O próprio Deus falando isso para você. É Deus falando com Josué, não é profeta. É o próprio Deus falando isso. Que coisa extraordinária. Recebeu a parte da promessa, recebeu a parte da bênção, recebeu o milagre aqui, ou os milagres, né? O pacote aqui é full, é completo. No entanto, olha o que ele vai dizer agora a partir de então.
seja forte, corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei. Não dá para ficar escolhendo, que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Que é o segredo do sucesso, está aqui, queridos. Não fique caindo aí em pegadinha, não fique caindo aí em conto de fada, não fique caindo aí nos tantos golpes que tem por aí. Está aqui. 8. Fale sempre, não é de vez em quando não, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro, dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, ó condicional, se fizer isso, está no condicional, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. É garantia plena com Deus, o tempo todo. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Por quê? Tem que ter um motivo para isso, né? Qual é o motivo? Eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar, onde você for. Aleluia. Quer algo melhor que isso, queridos? Existe algo melhor que isso? Aqui o pacote é completo de Deus. Não sei se vocês percebem, é a terceira vez nesse texto que ele está dizendo: seja forte e seja corajoso. O que a gente percebe no verso 9, até o verso 9, são promessas maravilhosíssimas, é ou não é? Grandioso. Irmão, aqui o pacote é completo. Precisa pedir mais alguma coisa, se Deus fizer isso aqui comigo e com você? Precisa? Vai ter sucesso em tudo. Eu estarei com você sempre. Onde você for, eu estarei com você. Nunca o abandonarei. Quer promessa melhor do que essa? Você nunca será derrotado. Quer promessa melhor do que essa, queridos? Você tem aí proteção, você tem segurança, você tem nisso prosperidade, você tem nisso saúde, você tem nisso... Sonhe, imagine, está dentro desse pacote. Inclusive aquilo que você precisa hoje está dentro deste pacote. Mas a nossa preocupação maior não é o que está dentro do pacote. O contrato tem dois lados, queridos. Esse é o contrato de Deus dizendo o lado dele. No meu lado é assim que acontece, e assim eu farei. E o lado de Deus é o lado que a gente não se preocupa. Amém ou não amém? O lado de Deus é fiel. E a Bíblia ainda nos diz que ainda que a gente seja fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar a si mesmo. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Então o problema do contrato não é a parte de Deus. O problema do contrato é qual lado? É o nosso. É ou não é? O nosso lado aqui, ele coloca algumas, eu listei aqui, só do 1 ao 9, eu listei 21 condições, para que a gente não perca essas promessas, para que a gente viva essas promessas. 23, só do 1 ao 9. Depois eu tentei continuar aqui para frente, eu já estava em 35, e ainda quero continuar até o capítulo 7. Você vai ver o tempo todo, queridos, a Bíblia trabalhando promessas e condições. Elas estão dentro do pacote. A gente olha, às vezes, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que lindo, né? Nada vai me faltar. Mas qual é a condição? Ele ser o meu pastor. Ele ser o meu Senhor.
se Ele é o meu pastor e se Ele é o meu Senhor, quem sou eu nessa equação? Servo e ovelha. O que servo e ovelha fazem? Obedecem. Não têm direito sobre si. Quem é dono delas? Quem é dono da ovelha? O Senhor, o pastor. Qual é o direito da ovelha? Nenhum. A ovelha não sabe onde comer, irmãos. Ela precisa do pastor. Ela precisa do pastor para 100% tudo. Ela não consegue se proteger, ela precisa do pastor. A gente observa, às vezes, nada me faltará, mas se esquece que ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Se Ele for o nosso pastor, queridos, então pode dormir tranquilo, pode fazer uma mesa na presença dos seus inimigos, e pode colher, porque o Senhor é o seu pastor, você colherá. A parte dele está garantida. A questão é que a gente não olha a condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aonde tem que habitar para que isso aconteça? Debaixo da sombra do Altíssimo. Então não é, você vai olhar e a gente pode passar e você vai ver o tempo todo da Bíblia que existem condições, e aqui você vai ver as condições, elas gritam o tempo todo. Ele começa já ali nos seus primeiros momentos, no verso de número 1, ele vai dizer que o servo dele, Moisés, está morto. Então a primeira condição é vire a página. Ele morreu. Moisés foi grande, foi lindo, foi maravilhoso. O tempo de Moisés foi Pentecoste na terra, mas vira a página. A história continua. Tem gente, queridos, que não vive o novo porque está preso no velho. E como é que Deus pode fazer e continuar a história na sua vida se você continua olhando para 1900 e lá vai bolinha? Isso serve tanto para coisas negativas quanto para coisas positivas. E é um tanto quanto injusto a gente fazer esse olhar, porque a gente faz um olhar do passado, seja para coisas boas, olhando por aquela visão e por aquela cosmovisão que a gente tinha, que a gente nem sabe se hoje a gente vivesse a mesma coisa, se a gente teria a mesma impressão. A gente percebe isso quando a gente fala assim, aquele tempo da roça, aquele tempo lá não sei da onde, e quando a gente vai para lá, a gente ama o primeiro dia, né? Ama o segundo dia, já o terceiro dia, uma semana depois eu quero ver, 15 dias depois, 30 dias, 6 meses depois, morando lá, aqueles que amam, amam, né? Mas em geral, as experiências já não são mais as mesmas. Então vire a página, é uma condição aqui, perceba que aquilo ali morreu. Moisés é grande, é maravilhoso, mas morre, queridos. Tem coisa que vai morrer. Eterno será depois daqui. Não confunda as promessas. Tem gente pegando promessas da eternidade e trazendo para a terra. Isso aqui é terra, filho. Isso aqui é corpo humano, isso aqui vai degradando. Hoje em dia, eu não tenho mais a mesma força física que eu tinha há alguns anos atrás. Parece que eu tenho 18 anos, mas o corpo diz, não, você não tem 18 anos. A mente, às vezes, parece que você tem uns 20 anos, até que, de repente, você tem que levantar da cama, tem que fazer alguma coisa, e você vai perceber, que as coisas passam, querido. Então, vire a página. Estamos em 2023, e Deus está preparando para você 2024, é logo ali, tá? 2025, é logo ali. A outra condição, assuma o seu papel, agora é você, Josué. Mas e Moisés? Agora é contigo, filho. Agora é com você. Tem horas, queridos, que a gente não só não vira a página, como a gente nunca faz o que a gente deve fazer. Como é bom pedir oração para os outros orarem. Como é bom pedir para os outros fazerem. Como é bom a gente ver os outros fazendo. Mas o Evangelho trata de Deus fazer em você, para você fazer também. Deus faz em mim, para que eu também faça. E essa é uma sequência do Evangelho. Moisés foi bênção, mas agora é hora de Josué ser bênção. Prepare-se. Ele está falando o tempo todo, se preparem porque vocês vão entrar na terra. Você está preparado para aquilo que você está pedindo para Deus? Você está preparado? Você sabia que tem gente, querido, que se Deus hoje fizesse o que você está pedindo
para Deus fazer, provavelmente você perderia a bênção, porque você ainda não tem estrutura e não saberia gerir aquilo que você está pedindo. Uma época eu orava pelos 9 dons do Espírito, e até hoje oro. E naquela época eu orava para Deus me usar em maravilhas, por exemplo. Existem alguns dons, e um deles, maravilhas. E eu queria ser usado nisso. Queridos, maravilha é algo mais ou menos assim. Cura também é uma coisa que pode ser... O que eu vou falar serve tanto para cura quanto para maravilha, dependendo do nível. Mas maravilha, principalmente, a pessoa não tem o braço e aparece o braço. Isso é maravilha. Cura é aquilo que a gente vê constantemente. A pessoa está com uma enfermidade, com alguma coisa e foi curada. Lógico que existe, a gente pode ficar aqui discutindo, dependendo do tamanho do milagre, foi uma maravilha, né? Aquele câncer que desapareceu e etc. Mas não vamos entrar muito nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até que eu vi um vídeo, como é que chama? É fita cassete? É fita cassete? É fita cassete, né? Eu já esqueci até o nome, sistema base. Fita cassete, que a gente tinha aqueles como é que é o nome? Tocador de videocassete mesmo, né? Videocassete. Rapaz. E aí eu vi uma fita dessas com o Napoleão Falcão, que trouxe de uma missionária japonesa lá da Coreia, lá da igreja do Daiichi Ponshu, da época, e que faziam milagres extraordinários, assim, ia fazendo vários. E um dos milagres que fazia, ela colocava a mão em algum tipo de tumor, colocava e tirava assim, ó, e o sangue ia escorrendo. A hora que eu olhei aquilo, eu comecei a pensar, irmãos, se tem uma coisa assim que eu tinha certeza da minha vida que eu não seria, era médico, porque eu não gosto de ver sangue. Então, tipo assim, tem muita coisa, talvez eu, né, mas médico, né, hoje em dia até eu repenso isso, porque existe radiologia, existem outras áreas que eu não precisaria mexer com sangue. Mas eu não gosto de sangue. Aí eu fiquei pensando naquilo e olhando aquilo e falando, eu peço para Deus me usar nisso daqui, eu estou falando de coisa de mais de 20 anos atrás. Mas eu não sei se eu teria coragem de colocar a mão aí dentro. Quer dizer, o Espírito Santo provavelmente me encheria de ousadia. Eu acho que tem coisas que Deus teria que trabalhar em mim para que eu pudesse fazer isso. Eu estou falando de um caso que eu parei para pensar, fora tantos outros que a gente poderia aqui imaginar na minha vida e na sua vida. E hoje na sua história. Você está preparado para isso? Tem esposa, irmão, que se Deus fizer a obra no marido, é capaz de o marido cair fora de casa e vice-versa. Se Deus fizer a obra na esposa, é capaz, e assim por diante. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ainda não está preparada para o milagre. Quanta coisa que eu vejo o tempo todo acontecer, por exemplo, gente que aceita Jesus, estava com uma vida assim, daquele jeito, sabe, precisando de milagre em todas as áreas, de repente começa um processo com Deus, recebe uma porta de emprego, e Deus abençoa ela e lhe dá um grande emprego. Dali a pouco, irmão, esquece. Você não vai ver essa pessoa mais em culto nenhum na igreja. Por quê? Ela não estava preparada ainda. Muitas vezes a pessoa vem para receber um milagre e se esquece de que a primeira coisa que nós precisamos é daquele que faz o milagre. Nós precisamos de Deus em primeiro lugar, de comunhão com Deus, vida com Deus. Prepare-se para o seu milagre, perceba se você tem estrutura para isso. A outra questão que ele diz, atravessar o Jordão. Vocês vão atravessar. E ele diz, vocês precisam primeiro atravessar e vocês precisam entrar. São 2 processos que a gente precisa entender na vida. A gente muitas vezes, além de a gente olhar para uma situação e não ter coragem de ir em frente, outras vezes a gente até passa o Jordão, passa algum obstáculo, passa algum problema, mas não entra, mas não vive, ainda fica preso ainda a questões que vivia no passado. Tem gente, queridos, que quando começa a viver uma vida financeira diferente, ele ainda tem uma mentalidade de miséria, ou de dificuldade financeira, e aí ele não vive nem a nova fase que ele está, ele não entra naquilo, mas também não está mais na outra, então ele fica nesse meio. Eu conheço mesmo uma pessoa, que eu não vou entrar em toda a história dela, mas era uma pessoa muito bem sucedida em Maringá, e quando ela faleceu, ela só conquistou, e quando o genro dele, na realidade, falou que agora ia pegar o dinheiro do sogro e curtir a vida, ia fazer viagem,
ele ficou chateado, porque ele nunca tinha feito uma viagem na vida dele. Ele só conquistou. A família hoje tem muitos empreendimentos em Maringá, mas ele não usufruiu daquilo que tinha. Então a gente precisa atravessar, mas a gente precisa também entrar, não adianta só ficar olhando, precisa viver o novo tempo. E isso acontece às vezes até na relação familiar. Você está pedindo uma mudança em alguém da sua família, e Deus está fazendo a mudança, e você continua jogando na cara coisas do passado. Sabe? Atravesse esse processo pela fé, e comece a viver o novo. Não adianta ficar pegando coisa lá do passado e dizer aquilo que você fez em 1900 e lá vai bolinha. Viva esse novo. Outra coisa que ele mostra para nós, você precisa conhecer os limites. Ele disse dos limites que seriam a terra, falou para olhar tudo aquilo. Depois ele manda espias para entrarem na terra. Às vezes a gente nem sabe o que a gente está pedindo de fato e de verdade. É o caso que a gente falou, por exemplo, de repente eu pedi para Deus, aí nunca tive um carro e peço uma Mercedes. Quando eu era mais jovem, né? E aí não tinha carro, eu falava, Senhor, qualquer um, Senhor, qualquer um, pode ser aí 1900 e lá vai bolinha. Se o Senhor me der, irmão, eu levei muitos anos para aprender a pedir um carro para Deus. Um carro, hein? Aí eu vivi em oficina o tempo todo. De tanto viver em oficina, eu descobri que eu precisava de um carro um pouquinho melhor, que eu não tinha dinheiro para ficar pagando oficina o tempo todo. E às vezes a gente acaba... O David Ponchu mesmo fala no seu livro Quarta Dimensão, a gente tem que dar detalhes para Deus. Sabe o que é bonito no dar detalhes para Deus? É que você está trazendo à existência aquilo que não existe. Você está elaborando isso no seu coração, elaborando isso na sua mente. Então você está... muito mais do que apenas falando, Senhor, me dá qualquer coisa, você já está trabalhando a sua fé. Conheça os limites daquilo que você está pedindo para Deus. Outra questão, ter a presença de Deus. Se tem uma coisa forte nesta passagem, queridos, é você entender que Ele está dizendo, eu serei contigo. Isso é inegociável. Muito mais do que a bênção é a presença de Deus. Jesus, na sua última oração, ou numa das últimas orações, pelo menos por nós, em João 17, ele diz, eu vim para que sejamos um. O objetivo de Deus é essa unidade, no mais alto nível. Tanto é que ele disse, assim como eu e tu, na oração dele, assim eu quero que nós sejamos um também. Queridos, nós precisamos entender a necessidade fundamental que temos da presença de Deus. E aí ele fala, não por uma vez, mas por 3, seja forte e seja corajoso. Duas coisas, queridos, imprescindíveis, principalmente para aquele tempo, principalmente para uma guerra, mas que é importante você notar, que ele não está dizendo, ore por coragem. Ele não está falando, orem para que você tenha ânimo. Ele não está falando isso. Você entende a diferença disso? Uma coisa é quando ele fala, peçam a Deus sabedoria. Então nós sabemos que a fonte da sabedoria é Deus. Mas ele está dizendo, seja forte e seja corajoso. Não desanime. Quer dizer que ele está dizendo que nós temos uma chave dentro de nós, e que a gente proporciona isso. Deus não pediria de Josué uma coisa que ele não pode fazer. Então, se ele está dizendo isso, quando nós estamos desanimados, ou quando nós estamos, o contrário de coragem é em covardia. Quando nós estamos com medo, queridos, significa o quê? Que nós não ligamos a chave. Que nós estamos deixando de usar algo que já temos, que já faz parte de nós. Então, se eu pudesse hoje dizer 2 expressões para você sair daqui dizendo, pregando para você mesmo, é você entender, eu sou forte e eu sou corajoso. Isso já está em mim e em você. Por isso Deus fala, seja,
porque Ele já deu isso para nós. Nós já temos. Então, se você está, quem sabe, se sentindo fraco, entrou aqui e quem sabe está com medo, em nome de Jesus, toma agora posse daquilo que já é teu e seja o que você é, o que a palavra de Deus diz que você é o que você é. Não é o que os outros dizem, é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém? Ele também manda comandar. Ele repete a coragem dizendo, seja muito corajoso. Porque tem hora que a gente precisa de coragem, tem hora que a gente precisa de muita coragem. E para as grandes batalhas, por isso a pergunta inicial começa com, qual é o tamanho do milagre que você precisa? Geralmente a coragem é proporcional. Geralmente o ânimo tem que ser proporcional. A fé tem que ser proporcional. As condições precisam ser proporcionais. O nível do que eu quero buscar tem que também ser a resposta que eu dou. Imagine você, eu sonhando coisas grandes, mas ao mesmo tempo eu respondendo de forma amena, de forma na média. Então, se eu estou buscando coisas grandes, eu preciso intensificar a minha santidade, eu preciso intensificar a minha oração, eu preciso intensificar a minha fé, eu preciso intensificar a minha comunhão. E é aqui que eu vou, de alguma forma, o nível disso tudo vai estar vinculado à minha disposição. Lembra que Jesus disse, a quem pouco é dado, a quem muito é dado, e na resposta que damos a isso, ele diz que aqueles de quem não tem, lhe será tirado, e o que tem, lhe será dado mais ainda. Isso está na resposta daquilo que a gente faz com responsabilidade para o reino. Então, nas condições, queridos, a gente precisa entender o seguinte, o tamanho daquilo que eu estou esperando de Deus, pede de mim também respostas maiores. Por exemplo, se alguém está orando aqui, para que Deus cure um problema que, quem sabe, a medicina tem solução, mas que você nem gostaria de passar pela medicina, é uma coisa. Outra coisa é alguém que já recebeu um laudo dizendo, olha, não tem cura, e quem sabe já recebeu até uma sentença dizendo que você tem tanto tempo de vida. São duas pessoas que precisam ter coragem e ânimo diferente, e busca diferente, entrega diferente. Então não dá para a gente se medir por ninguém, a gente precisa ter a nossa sede, a gente precisa ter o nosso desejo, a nossa intimidade, isso é individual, e inclusive pode ser maior do que todo mundo. Por quê? Porque é o teu chamado, porque é o Espírito Santo provocando isso em você. Josué não poderia se nivelar com ninguém, porque o chamado dele foi exclusivo com ele. E olha que ele vem apenas para ser agora o sucessor de Moisés. Pensa no tamanho do problema. E aí ele diz, viva de acordo com toda a lei. Outra condição, não se desvie dela, preocupe-se em ir. É uma atitude que ele tinha que ir, por quê? Porque ele diz que todo lugar que você for, eu darei a você. Então ele tinha que se preocupar em ir, não ficar parado. Porque dentro dessa bênção existe também uma responsabilidade minha. Não vou ficar sentado no sofá, porque Deus já disse que aonde colocar a planta no meu pé, Ele está comigo e Ele vai nos dar. Então vamos conquistar, então vamos andar. Às vezes a gente quer conquistar o mundo, mas a gente não quer sair do lugar. Ele diz, fale sempre do livro dessa lei. Aqui caberia uma boa pergunta, do que a gente fala sempre? Homens, futebol, mulheres, do que a gente fala sempre? E eu acho que aqui, queridos, quando ele começa a usar essas expressões que elas são mais absolutas, fale sempre, estude dia e noite. Essas expressões, elas são gigantescas, Elas estão muito além daquilo que a gente faz. Muito além daquilo que a gente faz. Porque a gente estar o tempo todo falando das coisas referente ao reino de Deus,
acho que não é uma matéria que a gente tire uma nota, talvez uma nota 6. Acho que a gente talvez, os bons aqui devem chegar numa nota 5 talvez. Mas a gente fala de Deus quando a gente tem oportunidades. E a gente muitas vezes fala com quem a gente, e olha lá. E às vezes a gente fala muito mais em outras coisas. E se não bastar a nossa provocação falando, dá uma olhadinha no nosso Facebook, agora é Instagram, né? E a gente vai ver do que mais a gente fala. Está ali, hoje a gente tem ali uma ficha, né? Está ali o que realmente denuncia. Eu conheço pessoas que elas só postam praticamente, quer dizer, não vou dizer só postam, mas acho que 60% do que postam é versículo. Glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Mas vale para a nossa reflexão. Deus está falando sempre, Deus tem um motivo para estar falando, que é sempre, queridos. E a gente, às vezes, acaba deixando para o dia do culto, na hora do culto, e chegamos até a aberrações de pessoas dizendo que essas coisas são coisas lá na igreja. Já ouvi coisas assim, tipo assim, irmão, isso aí é coisa da igreja. E isso não existe, irmãos. Isso não existe. Essas pessoas que parecem que pensam que vivem uma vida aqui dentro e outra lá fora, isso é antibíblico. Nós somos cristãos, nós somos salvos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus que vivemos aqui na terra. E isso vai estar tocando tudo que a gente faz. Tudo. Comer, levantar, dormir, a gente não deixa de ser filho de Deus. Trabalhar, lá a gente é filho de Deus. Dentro do carro, filho de Deus. Jogando bola, filho de Deus. Negociando, filho de Deus. O que a gente fizer, nós temos uma identidade, e isso é inegociável, é o tempo todo, queridos. Preocupe-se em estudar dia e noite. Aqui ele vai levar em 3 esferas, porque ele fala para a gente estar estudando, meditando. Então não basta apenas ler, é ler, estudar e meditar. E uma coisa leva a outra, porque a leitura eu chamo aquilo que é corrido, né? Você leu, você ganhou a informação. Mas de repente você para meditar, deixa eu parar nesse versículo, deixa eu parar nessa frase, deixa eu ver o que o Espírito Santo quer falar comigo sobre esta expressão que está ressaltando aos meus olhos. E de repente você resolve até estudar sobre aquilo, aí é outro nível. E são níveis que eles são crescentes, e que isso vai acontecendo numa constante. Tudo aquilo que a gente faz, queridos, de vez em quando, são coisas que, de alguma maneira, elas não viram hábito, e de alguma maneira também a gente tem dificuldade de mantê-las. Agora, aquilo que a gente faz mais constantemente, é melhor que a gente não pare. Ainda mais se for uma coisa boa, né? Se é uma coisa boa, é melhor que não pare. Porque para voltar a fazer algo que a gente faz bem, que a gente está fazendo com que é bom para nós e que a gente parou de fazer, não é fácil. Há uns 8 anos atrás, eu estava numa boa batida, acho que fiquei uns 8 meses mais ou menos, me alimentando bem, correndo, fazendo, tirando uma nota acima de uma nota 6. Estava feliz da vida, tinha perdido mais de 16 quilos, e correndo, e fazendo um monte de coisa. De repente, uma semana eu fiquei em São Paulo. Uma semana em São Paulo eu não podia fazer nada lá, porque eu estava em evento, e aí eu pegava cedo no evento, chegava à noite, chegava arrebentado à noite, dia todo de pé, e aí no final das contas fiquei uma semana parado. Até hoje estou tentando voltar. Já faz mais de 8 anos. Até hoje. E aí é mais difícil quando você tenta voltar, porque você lembra da época que você estava muito bem, e aquela paradinha, e às vezes eu estou começando, estou indo bem quase uma semana, 2, daqui a pouco dou uma quebrada. Talvez por isso, e nisso a gente poderia entender melhor quando ele faça sempre, todo dia, de dia e de noite, não deixe de fazer, porque se a gente deixar de fazer, parece que dá, tenta fazer a leitura bíblica anual, e para um dia para você ver, irmão, daqui a pouco quando você parou 2, daqui a pouco você parou, daqui a pouco quando você fala, eu vou fazer o ano que vem de volta, já acumulou tudo. Talvez por isso Deus está falando, não para. Quando Ele está falando, faça todo dia, está falando, não para, porque se parar, depois para você voltar, não é fácil. Estude todo dia, se esforce
para viver de acordo. Novamente, ele trabalhando o esforço, e agora ele está colocando em prática aquilo que ele diz o seguinte: você lê, você medita, beleza, você conhece, adquiriu conhecimento. Agora, ele não diz apenas viva isso, que ele está dizendo tenha atitude, pratique, coloque no dia a dia. Ele está dizendo outra coisa: se esforce antes, porque a gente precisa de esforço para colocar em prática. Saber é interessante, saber é a parte que nos interessa, né? A gente, até pela admiração, a gente acaba conhecendo as coisas. A gente sabe porque é um hobby, porque é bonito, né? Porque a gente gosta. Agora, colocar em prática é a lição das lições. É ou não é? Colocar em prática aquilo que a gente sabe, e às vezes, irmão, a gente está errando em coisas que a gente sabe. A gente sabe como deve ser feito e a gente não faz. Eu acho engraçado, e às vezes estou rindo até de mim mesmo, principalmente de mim mesmo, quando a gente dá dica de saúde para emagrecimento e a gente não usa. E a gente vê isso o tempo todo, né? Teve uma vez que nós estávamos numa festa e tinha uma pessoa falando que andar de bicicleta é a melhor coisa que existe. E eu não aguentei no dia. Falei: você anda de bicicleta? Ele falou: ando, e ele é mais gordo que eu. Falei: então vou procurar outro esporte. A gente faz isso até sem querer, queridos, é ou não é? E às vezes, até aí, queridos, entre você mandar uma boa informação para alguém e abençoar alguém com essa boa informação, isso é nosso dever. Ainda que eu não faça, a verdade é maior do que eu. Glória a Deus por isso. Mas o texto está dizendo para nós: se esforcem em viver isso. Se esforcem em colocar em prática. Porque a gente vai precisar de muito esforço para colocar em prática. Que de certa forma já coopera com aquilo que ele disse: seja forte, seja corajoso. Não é só para lutar, é também para colocar em prática, que é um desafio. Às vezes, queridos, quando a gente é ofendido, quando alguma coisa acontece, irmão, para você respirar e a carne ficar lá no lugar dela e o Espírito dar a resposta certa, é só Deus, é ou não é? Exige um esforço daqueles. Esses dias eu passei por uma que a vontade, irmão, de responder na mesma altura, a carne grita. E aí a gente lembra que é crente, fala: não, sou crente, não posso fazer isso não. Mas glória a Deus quando a gente consegue colocar em prática. E quando a gente, às vezes, já até fez, fala: meu Deus do céu. E aí a gente tem que ir lá tentar remendar, tentar arrumar, tentar falar: Jesus, me perdoa, Senhor, eu não devia ter feito isso. Se esforce para viver de acordo com tudo. Outra palavra recorrente que ele fala: lembre-se da ordem do Senhor. Por que será que ele fala? Para a gente se lembrar, irmãos. Porque a gente esquece. A gente tem amnésia espiritual e não é pouca. Quer ser curado? Olhe para Davi. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele diz: o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso. Oh, glória! O mesmo Deus, ele não sofre de amnésia espiritual, ele sabe, ele tem experiência, ele sabe as experiências que ele viveu, ele é carregado por isso. E Israel tem o tempo todo de ficar: lembre-se do que Moisés disse, lembre-se da lei, lembre-se do que o Senhor prometeu, lembre-se. Mas parece que o que mais vem à nossa mente são os BO, o porquê deu errado. Aí a gente começa a lembrar do fulano, que também tem uma situação igual a minha, que deu tudo errado, e acho que a minha vai dar errado. O Joãozinho que me encontrou na esquina, falou que viu uma coisa igual a minha, que deu errado também, então a minha vai dar errado também. E isso a gente lembra. E às vezes o bem-aventurado falou uma vez e pronto, já deu um impacto na nossa fé. E Deus está o tempo todo com o Espírito Santo dizendo: eu sou contigo, vai, não desanima, vai dar tudo certo, eu já estou arrumando tudo, já está tudo preparado. E a gente às vezes se alegra, e às vezes a gente desalegra, e alegra, e de repente se esquece, e daqui a pouco lembra de volta. Eu não sei se você já aconteceu isso, mas comigo já aconteceu. Eu já recebi vitórias que eu só lembrei dela tempos depois. Que eu olhei e falei: meu Deus do céu, eu orava por isso há um tempo atrás, o Senhor já fez na minha vida, e eu nem lembrava que eu tinha feito aquela oração e que eu tinha recebido aquilo. De tanto que a gente
tem uma memória boa, né? Na hora que está doendo, a gente lembra, mas depois que você, como diz o outro, né? Quem apanha nunca esquece. Não ter medo, outro fator aqui, queridos, que a gente poderia levar um tempo aqui conversando sobre isso. Deus está falando para que eles não tenham medo. Então isso é gerenciável. É gerenciável. De alguma maneira a gente precisa entender que Deus não está dando uma ordem que não seja possível cumprir. Deus está dizendo que a gente pode gerenciar o medo. E aí ele diz como que a gente gerencia isso. Ele diz, não tenho medo, por quê? Porque eu sou contigo. Está aqui o segredo. Não é porque você é forte, não é porque você é inteligente, não é porque você é o mais santo de todos, não é porque você ora mais do que os outros, não é porque você faz tudo certo, é porque Ele é contigo. E inclusive, queridos, essa é a chave para a gente viver tudo aquilo que já temos em Deus. Já temos, já é teu. Porque quando eu entendo essa presença constante em nós, eu passo a fazer o que eu faço por gratidão e por amor a Deus. E eu não vou entrar numa gangorra de fazer para receber. Não se perca nisso. As condições de Deus não estão atreladas a eu vou fazer porque assim eu vou receber. Não é essa a proposta. A proposta é entender que todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Em outras traduções diz, deu-lhes o direito de ser filho de Deus. Ou seja, você tem o poder, você tem o direito de ser filho. E esta grandeza te leva ao quê? Mais intimidade, mais comunhão, mais fé, mais amor, mais entrega ao Senhor. Isso vai te levar a uma vida muito mais leve de oração, de leitura, de meditação, de congregar, de viver com Deus. Agora, a gangorra de eu faço e Deus vai me dar, isso só vai te trazer peso, queridos. E nós não vamos vencer essa luta nunca. Porque a excelência e o padrão de excelência de Deus, nós não atingimos. Você sabia disso? Nós não atingimos. Deus é excelente, não existe nada no céu que Ele não possa produzir infinitamente melhor do que nós. No entanto, Jesus veio à terra para então fazer por excelência a obra magnífica pela qual hoje nós somos aceitos, recebidos e temos da parte de Deus todas as garantias e promessas, porque Ele está conosco, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos colocar em pé? Esses 7 elos, queridos, é para mexer mesmo, é para, apertar ali, colocar a chave. Nós não estamos aqui para dizer receba, receba, receba. Nossa menor preocupação é essa. Eu já sei que as tuas bênçãos já são garantidas para você. E sei que Deus está aqui operando e fazendo maravilhas. A nossa grande preocupação é que a nossa vida esteja no altar. Que o Senhor esteja olhando para nós aqui hoje e ajustando as coisas, e dizendo, olha, agora eu vou encaixar isso aqui porque eu posso abrir a porta agora aqui. Agora eu vou encaixar isso aqui porque daí eu vou transformar isso daqui. Então eu preciso hoje pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Você sabia que tem gente que não é abençoado, porque se Deus te abençoar, você não será tão fiel quanto você é hoje? E aí, o que você faz? Aprenda a ser fiel fora das necessidades. Tem gente que só é fiel quando tem necessidade. Aí ele ora, consagra, congrega, evangeliza, faz o que for preciso, porque ele está passando por problema. Então, enquanto você não resolver essa questão, Deus não pode abrir a porta. Porque eu quero acreditar que todos nós aqui, o que mais queremos é a vida eterna com Deus. Amém? Quem que troca a vida eterna por alguma coisa dessa terra? Tem alguém aqui? Não tem, queridos. Então, ainda que a gente não tenha alguma coisa aqui, Deus tem uma preocupação infinitamente maior do que nós temos, para que vivamos com Ele. Então Ele vai deixar coisas da nossa vida muitas vezes, para que a gente não se perca.
Mas existe outra maneira de resolver isso. Santifique. Ore para essa área e diz: eu vou transformar essa área, eu vou mudar. Eu vou ser crente em qualquer momento, em qualquer circunstância. Se Deus me prosperar, eu vou ser fiel. E na dificuldade eu vou ser fiel também. Não importa. Eu vou entregar essa área que eu estou há tanto tempo reservando. Chega de lutar, é hora de entregar para Deus. Quem sabe Deus está falando há muito tempo com você. Entrega a tua vida. Quem sabe Ele está falando há muito tempo, está na hora de você começar a ser usado. Eu quero usar a sua vida. Eu quero te usar. Se a gente tivesse na igreja tanta gente chegando para dizer eu quero ser usado, quanto gente chegando para dizer ora por mim porque eu preciso de algo, imagine o que seria da igreja e o que seria da nossa vida. A gente enxerga necessidades terrenas facilmente, mas a gente muitas vezes não enxerga as espirituais, que é o que tem controle sobre a nossa vida. Se o céu é a coisa mais importante para você, viver com Deus, Ele está acima das coisas terrenas. Então tudo é avaliado pelo céu, queridos. Então a sua comunhão, a sua intimidade, a sua entrega, a sua vida com Deus, a sua santidade, vai determinar o quanto Deus pode te abençoar. O quanto Deus pode te abençoar está totalmente ligado à sua comunhão com Deus, a sua entrega, a sua vida de oração, a sua firmeza. E tem coisas que Deus está gritando, dizendo: eu quero te abençoar, mas mude. Eu quero fazer esse milagre, mas muda aqui. E você sabe o que o Espírito Santo está falando com você. E se você não sabe, feche os teus olhos agora. Eu vou pedir para que o Espírito de Deus agora te dê clareza, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa impedindo de você viver aquilo que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor te dê clareza e você saia com esta chave, com esta senha, com essa vitória, para a glória do nome do Senhor. Vem aqui na frente, vamos orar junto para finalizar. Enquanto você vem na frente, nós vamos adorando a Deus. Se você já sabe o que é, então venha para entregar. Se você não sabe o que é, peça para Ele mostrar. Se você acha que está tudo certo, mas quem sabe numa dessa, de repente, fala: Senhor, estou disponível, fala comigo, Senhor, não deixa eu ficar sem perceber, ou sem ver isso. Sim, Deus, precisamos, Pai, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor. As obreiras, pega o óleo aí por gentileza, pega o óleo. Qualquer hora e em qualquer, eis aqui a minha vida, Senhor, usa, Senhor, usa, Senhor. As obreiras, elas estarão orando para que o Senhor dê discernimento espiritual, sensibilidade e discernimento espiritual. Pode orar abençoando por sensibilidade e por discernimento espiritual. Pai, neste momento estamos nós aqui como igreja, sabemos que sempre temos algo a melhorar. Sabemos, Pai, que como humanos que somos, o pecado tão de perto nos rodeia, Senhor. E também, Senhor, temos um adversário, temos o mundo, temos a carne, Senhor, o tempo todo lutando.
para que aquilo que interessa de fato não esteja, Senhor, alinhado ao teu coração. Mas nós estamos aqui para renunciar, nós estamos aqui para ajustar a vida, nós estamos aqui para pedir: Espírito Santo, nos mostra se tem alguma coisa impedindo a nossa vida de frutificar, de viver o chamado, de viver aquilo que Tu tens, Pai. Em nome de Jesus, que esta seja uma tarde de clareza espiritual, que seja uma tarde, Senhor, para abrir um novo tempo na nossa vida para a glória do Teu nome. Espírito Santo, nos mostra o que precisamos, nos mostra e nos dá, Senhor, cada dia mais, Senhor, a clareza da Tua palavra para viver tudo que a Tua palavra, Senhor, tem nos orientado, tem nos dirigido. Nós não estamos aqui para escolher aquilo que nos convém da Tua palavra, nós estamos aqui para viver a Tua palavra e para ser o que somos em Ti, filhos de Deus. Tu és o nosso Pai, Pai, e nós queremos responder como filho que Te amamos, Pai, e temos, Senhor, o desejo de Te agradar. A nossa vida quer Te agradar, Senhor, que a nossa vida, Senhor, esteja exalando para Ti, Senhor, o bom perfume como cheiro suave, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nós também estamos aqui, Senhor, para que Teu Espírito nos encha, Senhor, de força e de revestimento espiritual. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós não temos o espírito de timidez, nem tampouco de medo, mas temos de ousadia e de força do Espírito Santo, e que esta ousadia e que esta força também esteja para vislumbrar, deslumbrar, para viver, para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós estamos nesses 7 elos, dizendo, Pai, que a nossa vida, Senhor, está, Senhor, guardada, e ela está entregue ao Senhor, e que a partir de agora, Senhor, queremos entrar nesses 3 elos, Pai, conquistando tudo aquilo que o Senhor já está, Senhor, fazendo, operando, já reservou, já é nosso, Pai. Nós não queremos ficar dando volta no deserto, nós não queremos ficar, Senhor, que fazendo com que o tempo, Senhor, esteja sendo prolongado. Ao contrário, Pai, nós estamos aqui para dizer: faz em nós hoje, é a partir de hoje, é a partir de agora, e é para a glória do Teu nome, Pai. Que o Senhor esteja produzindo, Senhor, neste ambiente, aquilo que o Senhor sempre produz: crente forte, crente, Senhor, realmente sendo crente em qualquer circunstância, em qualquer momento, e em qualquer hora, e em qualquer lugar, porque é isso que somos, Pai. Não apenas crentes circunstanciais, mas tendo ou não tendo, nós podemos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja assim a nossa vida, seja assim a nossa história, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa aqui a céu, eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você pode colocar a sua mão nessa posição e você pode dizer: usa-me, Senhor. Você dá essa liberdade ao Espírito Santo. Ele pode mesmo te usar. Se Ele pode, diga para Ele: usa-me, Senhor. Mas não diga repetindo o que eu falo, diga do fundo do seu coração. Pensa no que você está dizendo. Ele pode te usar. Você sabe o que Ele precisa mexer para que isso aconteça. Ele pode te usar. Tenha coragem, tenha coragem, tenha ânimo, seja forte nesse momento, e diga do fundo do seu coração, sem reserva nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida que essa expressão dita do fundo do coração transformará, fará coisas poderosas, fará coisas maravilhosas. Usa-nos, Senhor. Este é o clamor, Pai.
Usa-nos. É isso que queremos, ser usado. O que precisar colocar no lugar, a casa é tua. A casa é tua. Coloca a mão no coração e diga: essa casa é tua, Jesus. Essa casa é tua, Jesus. Totalmente tua. Totalmente tua. Aleluia. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga para ele que bom que você veio. Diga para o seu irmão: volta mais vezes. Diga para o seu irmão: traga alguém com você da outra vez.